Boa noite, meus amigos, irmãos em Cristo. Uma noite de paz e alegria, de boas energias, de bom descanso. Vamos refletir essa noite sobre o equilíbrio e o aprofundamento que o estudo do Evangelho nos pede. Isso para que a gente possa vivê-lo, praticá-lo de maneira correta. Quando nos aproximamos do Evangelho, algumas coisas são muito bonitas e nos sensibiliza, né? Outras são desafiadoras. E algumas ainda parecem para a gente coisas que ainda não compreendemos muito bem. As palavras de Jesus são muito profundas. Elas exigem que a gente tenha uma noção geral do que é a Boa Nova como um todo, para que a gente não caia no equívoco e tentar fazer, né, daquela parte uma interpretação, um julgamento que nos distancia do conjunto e às vezes vemos somente uma parte das suas palavras, né? E não podemos pegar determinados versículos que às vezes têm uma fala mais decisiva e descontextualizá-lo, de forma que aquela orientação possa parecer que vai contra os princípios do Evangelho, né? O Evangelho trata, sobretudo, de princípios e não de regras. Princípios não são regras. As regras podem falhar em determinadas circunstâncias, em situações específicas, mas os princípios orientam sempre ações adequadas, mais flexíveis, né? E aí a gente vai ver Jesus falando: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. É uma proposta para a gente adquirir serenidade, né? Não para ceder aos desânimos, à preguiça. Mas Jesus também disse, né, que andai enquanto tem a luz. É a conjugação desses dois elementos que vai nos dar o ponto de equilíbrio que favorece uma ação correta. Não só de pão o homem viverá. Não é para que a gente despreze os bens materiais, é para que a gente possa preservá-lo da avareza, dos excessos, da posse. Até porque foi o próprio Mestre Jesus que multiplicou os pães, né? Esse é o equilíbrio que o Evangelho nos convida a ter, né? De como agir em cada situação. Porque as nossas ações nos aproximam de uma vida plena. O Evangelho não quer desprezar nada que tem no mundo, mas que possa usar de forma adequada. A terra, a vida material é uma escola. E através do uso adequado dessa lida, né, das decisões corretas, que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades de brilhar, de desenvolver, de colaborar com o próximo, onde quer que estejamos. Quando nos deparamos com essas afirmações, essa postura de separação, de culpa, de coitadinho, de auto-menosprezo, precisamos ter muito cuidado, porque o Evangelho não ensina isso, né? Quando Jesus fala que o rico, para o rico entrar no reino dos céus, né, que é difícil o rico entrar no reino dos céus, ele está nos falando ali da avareza e não das riquezas. Mas como estamos utilizando as riquezas, o emprego adequado da riqueza? O Evangelho é uma mensagem libertadora que nos convida ao equilíbrio e, sobretudo, à valorização da vida, valorização das oportunidades que a gente tem, valorização das situações que nos encontramos, todas as vezes que uma determinada interpretação, né, do Evangelho, das palavras de Jesus, né,
nos conduza ao sentimento de culpa, de distanciamento do próximo, de exaltação da nossa conduta, a menosprezar as oportunidades da vida, né? Convém que a gente compare outras interpretações do Evangelho e vamos encontrar sempre o equilíbrio, fazendo brilhar a nossa luz, né? Então, vamos ler a mensagem trazida por Emmanuel, né? Que está lá nos livros de Emmanuel, que tem como título Palavras de Jesus, né? E aí Emmanuel vai nos ajudar a melhor entender essas colocações de Jesus, né? Então tá lá no título Palavras de Jesus, de Emmanuel, e ele inicia a mensagem com um versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, nem recolhem em celeiro, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valei muito mais do que elas? Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que os ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquietei pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nessas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila para abraçarem deserção e preguiça, olvidando o que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitude de relaxamento e desprezo, à frente do serviço de organização e providência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há muitas dificuldades para que um rico entre no reino dos céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmo contra os irmãos chamados a manejá-los na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte surpreendemos os que prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para acobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cair em tentação. Admoestou o mestre dos mestres: aos que vos pedir a túnica, cedeis também a capa. Não poucos mobilizam o assento consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regime de irresponsabilidade e negligência, quando o Cristo nos preceituou a abnegação de entregar a cada um aquilo que se pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos,
receber interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Então, as palavras de Emmanuel, nos convida a esse olhar mais maduro, mais profundo para o Evangelho, né? Essa fonte de equilíbrio, de plenitude em nossa vida. Lembra que as palavras do Cristo são para a vida, sempre nos estimulando para que a gente possa crescer, se desenvolver, né? É uma fonte de plenitude, de alegria, de energia, e não de culpa, de menosprezo, de distanciamento, né? Fazer com que o Evangelho brilhe em nossos corações como uma fonte de inspiração e de realização. Então, nós desejamos a todos um excelente descanso, um encontro com os nossos guias espirituais, que possamos, né, receber toda a assistência que necessitamos, o passe, o atendimento fraterno, tudo que nós necessitamos para amanhã a gente estar melhor, mais tranquilo, mais serenos, mais confiantes em Jesus, né? Sabedores que Ele não nos deixa sós, que Ele está sempre conosco, ao nosso lado, nos inspirando, nos protegendo. E que a gente possa ter essa confiança nele, nos seus ensinamentos, procurar compreender cada vez mais os seus ensinamentos de forma adequada, para que possa brilhar em nossos corações e exteriorizar no nosso dia a dia com relação aos nossos irmãos que seguem ao nosso lado, né? Lembremos que devemos continuar atentos aos protocolos de saúde, no uso das máscaras, do lavar as mãos e usar o álcool em gel, do distanciamento, né, social, ainda se faz necessário esse distanciamento, né, para que a gente possa cuidar do outro e cuidar de nós, né, nos protegendo na nossa saúde contra o vírus, né. Ainda precisamos desses cuidados. E lembrar que a equipe que faz esse trabalho no Centro Espírita João Moreira Rego deseja a todos essa paz, né? essa alegria, essa energia que traz o Evangelho, que traz a boa nova, que nos traz essa confiança e um roteiro para que a gente possa viver essa vida plena, essa vida de alegria que Jesus veio trazer, né, à Terra. A boa nova, o Evangelho é essa boa nova, essa boa notícia, essa alegria de como viver melhor, de como viver em paz, né? Que Jesus nos abençoe, que nos dê muita paz e continue conosco agora e sempre. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando
resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,